Tá indo. Iniciando a gravação da nossa aula de HC do dia 6/7. E vamos lá, gente. Nós agora estamos começando o módulo 5. A gente já passou da metade, né? Então, a gente está no meio do semestre agora. A gente tem aí o trabalho de protótipo, que eu estendi o prazo, né? Então, vocês vão ter mais alguns dias aí para fazer ele. E vamos ter também um trabalho de avaliação, né? Eu pretendo terminar essa parte de projeto, de design, vamos ver se eu consigo, gente. Eu tenho muito slide aqui hoje. Terminar hoje, né? Terminar essa semana, então, né? E aí, na semana que vem, a gente fala de avaliação, aí a gente já começa, né? Às vezes fica um pouco para outra semana também. E aí a gente já tem o trabalho de avaliação. São as duas principais avaliações da disciplina. É o trabalho de protótipo e o trabalho de avaliação. Tá? Vocês vão avaliar algum produto interativo para mim. Porque IHC não é só a gente projetar, é a gente também avaliar e muito provavelmente vocês, como gestores de tecnologia da informação, vocês vão enfrentar esse tipo de problema, né, de ter que avaliar um software. Então, vocês vão avaliar com base em quê? Vocês vão avaliar com base na maneira como o software é, né, no geral, se ele atende, se ele não atende, mas é importante também verificar se ele vai estar atendendo essas questões relativas à interação com o usuário, né, se o usuário vai ter resistência, se ele vai ter dificuldade para utilizar aquele software. Como é que você vai saber disso? Né? Exatamente utilizando as técnicas que a gente vai falar logo em seguida, assim que a gente terminar essa parte do conteúdo aqui. Então, vamos lá, tem muita coisa aqui, muita coisa. Estão vendo aí minha tela? Sim, sim. Certo, então se eu tenho que fazer um sistema, um produto interativo, de onde que eu vou começar? Eu não vou começar fazendo, né? Eu vou começar primeiro pensando, tentando descobrir o que esse usuário precisa, qual é a necessidade desse meu usuário. Aí a gente faz isso por meio de coleta de requisitos, né? Então a gente vai ter que estabelecer quais são os requisitos que o produto vai ter que atender. Eu quero que seja desenvolvido lá um sistema para gerenciar viagens pessoais. Então, as minhas viagens, eu quero gerenciar. E aí eu preciso de um sistema para isso. Tá, mas que tipo de viagem? Viagem a trabalho, viagem a passeio, viagem sozinho, viagem em família? Então vai ter uma série de questões que vão estar envolvidas nisso. Né? Como é que eu faço para saber quais são os pontos certos que têm que ser atendidos? Conversando com os futuros usuários do sistema. Né? Então a gente precisa estabelecer, identificar esses requisitos. A essa altura, imagino que você já tenha ouvido falar lá dos requisitos, né, lá da engenharia de software. Então, assim, professora, é o mesmo que aqueles requisitos lá da engenharia de software? Gente, a gente está falando do mesmo tipo de requisito, tá? Porque quando você faz ali a análise de requisito lá na engenharia de software, o usuário vai falar, olha, o sistema tem que fazer isso, ele tem que cadastrar as viagens, ele tem que cadastrar os hotéis, ele tem que cadastrar... Então, vai ter uma lista de coisas que o sistema deve fazer, né? E aí o usuário vai saber te falar, com base nas funcionalidades que ele precisa, ele vai saber te falar como que esse sistema tem que ser. Mas, assim, cabe interpretação, né? Tudo você tem que estar perguntando, tem que estar conversando direitinho com esse usuário para ter certeza que entendeu bem o que ele queria, né? Porque, geralmente, o que sai é muito diferente do que a gente pensa no começo, né? Então, a gente tem algumas questões aí que a gente tem que responder em relação aos requisitos. O que, como, por quê, o que são requisitos, a coleta de dados, como que eu vou coletar esses dados? Como que eu vou conversar com esses usuários? Vai ser entrevista? Vai ser formulário, né? Então, tem vários formatos para isso. Interpretação de dados e análise, porque isso é a etapa de interpretar os dados. Descrição das tarefas e análise das tarefas. Então, vamos falar um pouquinho desses daqui. O que, como e por quê? Então, você tem que fazer perguntas que vão te ajudar a entender, né, a identificar essas necessidades desses usuários. Porque aí, a partir do momento que você identifica essas necessidades corretamente, aí sim você vai ter uma lista dos requisitos. O sistema tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que produzir isso, tem que fazer... Então, você precisa entender o que é o contexto. Então, a gente vai fazer coleta de dados e a interpretação desses dados para conseguir obter isso. Por que se incomodar? A importância de fazer as coisas certas.
Lógico que é para evitar retrabalho, principalmente, e gasto desnecessário. Na medida que você coloca, que você envolve os usuários e que esses usuários estão te dizendo claramente o que eles precisam, então é muito difícil do produto sair diferente do que tinha sido pensado, né? Tem um caso lá de uma oficina, né, que eu estava lendo aqui no exemplo do livro, que era o seguinte: a autora do livro, ela participou dessa oficina e o objetivo era fazer 10 cadernos, e isso ia ser feito com uma linha de montagem, né? E cada grupo ia montar esses 10 cadernos. Aí ela montou o grupo dela lá, né, com um conjunto de pessoas, e falou, vamos fazer os cadernos. Aí pegou lá o material todo que ia utilizar e fez os cadernos e entregou para o responsável. O responsável olhou para o caderno e falou assim, não era isso que eu queria. Tá diferente do tamanho. Aí eles falaram, tudo bem. Então foram lá, de novo, pegaram o material, fizeram mais 10 cadernos, aí entregaram. Aí quando eles entregaram, a pessoa responsável olhou e falou de novo, olha, não era isso que eu queria. A capa tinha que ser completamente colada, né? Aí eles olharam e falaram assim, tem alguma coisa errada. A gente não vai conseguir agradar ele nunca, né? Então, qual que é a falha? O que estava acontecendo? Tem que trazer o usuário para dentro do projeto. Né? Não adianta você confeccionar um produto e chegar com um produto pronto para o usuário e esperar que atenda. Né? Não adianta só produzir algo, você tem que produzir algo que vá atender as necessidades do usuário. E aí eles conversaram, aí fizeram, sim, uma análise lá dos requisitos, né, como que tinha que ser o caderno, qual que tinha que ser o tamanho, que jeito tinha que ser colado, né, todas as especificações aí, sim, conseguiram atender a demanda. Mas sem envolver o usuário é bem complicado. Então, por que estabelecer esses requisitos? A gente precisa entender, né, com clareza o que precisa ser feito. Eu não vou falar isso aqui com muitos detalhes, não. Eu vou pulando alguns, gente, porque tem muito slide aqui. Então, assim, estou dando uma explicação mais objetiva. Aqui ficou, inclusive, repetido. Certo. Agora, uma coisa importante aqui é requisito do usuário e requisito de usabilidade. Tá? A gente tem que separar. Então, a gente vai ter aqueles requisitos que são do usuário, que a gente vai ter que colocar objetivamente, sem ambiguidade, tá? A especificação de requisitos, a gente faz ela sem ambiguidade. Então, o sistema precisa ser capaz de processar 100 requisições por segundo. Né? Então, essas 100 requisições é uma maneira bem objetiva de especificar um requisito, de maneira que ninguém vai ter dúvida. Né? Não adianta você falar assim, a escala do sistema é de médio porte. O que significa médio porte? Qual a quantidade de informação que ele vai ter que processar no segundo? Eu não sei, é médio porte, né? Então, quer dizer, isso é ambíguo, isso não me traz informação suficiente. Então, a gente precisa fazer uma especificação clara, objetiva dos requisitos, em que a gente vai estar dizendo, olha, o sistema tem que fazer isso, 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 isso. Ou então o produto, né? Pode ser um produto interativo. Ele tem que fazer isso, isso, isso. Então vai ter uma lista certinha de cada coisa que ele vai fazer. Né? A gente costuma separar os requisitos, a gente vai colocando em tópicos uma lista numerada. Então, requisito número 1, o sistema tem que permitir cadastrar... Alguém chegou. O sistema tem que permitir cadastrar os clientes. O cadastro vai ser feito por meio do nome, telefone, endereço e CPF. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, eu estou especificando exatamente quais os detalhes que precisa ter lá no sistema. Tem que ser possível para o cliente listar todos os produtos que ele já comprou nos últimos 6 meses. Então, isso é um requisito objetivo, não está ambíguo, está certinho. Esse requisito que eu estou falando aqui no momento, ele é um requisito do usuário, né? É o que o usuário precisa para realizar a tarefa dele. Aí, se a gente estivesse pensando lá naquele outro exemplo de sistema que eu falei, um sistema de viagens, né? Um sistema pessoal para viagens, para gerenciar viagens, aí quais seriam os requisitos, né? Vamos pensar, eu quero viajar. Eu preciso de um sistema que me apoie nessa atividade de querer viajar. Então, o que eu vou querer nesse sistema? Eu quero que esse sistema, ele me ajude a escolher datas, que ele armazene datas, que ele olhe para mim quais são as passagens, eu vou definir se eu quero ir de ônibus, se eu quero ir de trem, se eu quero ir de avião. Aí, a partir do momento que eu decido o meio de transporte, ele vai listar para mim quais os horários que tem, né? Então, eu quero ir de ônibus. Quais são os horários de ônibus? Saindo de onde, né? Eu vou ter que especificar para ele onde. Então, isso tudo aí é requisito do usuário.
né? O sistema vai listar para mim todos os meios de transporte possíveis. O sistema vai listar para mim quais são as opções que eu tenho dentro daquele meio de transporte que eu escolhi. Isso é requisito do usuário. Aí a gente vai ter também requisitos de usabilidade. Assim, não falei aqui, né? Não precisa falar, mas a gente tem também os requisitos de segurança, né? Que aí já é outra disciplina, então eu vou falar não. Mas tem também os requisitos de usabilidade, que são importantes, em que a gente vai especificar quais são as metas de usabilidade que aquele produto tem que ter. No caso, esse da viagem, por exemplo, eu quero que ele me ajude, né? Eu não preciso que ele seja divertido, por exemplo. Diversão não é algo que eu espero encontrar nesse tipo de aplicativo. Já se fosse um jogo, né? Ou então se fosse algo que envolve aprendizado, né? Um software para aprendizado, aí já seria desejável que fosse divertido, né? Então, aqui a gente está falando de requisitos de usabilidade, mas não só de usabilidade e decorrente da experiência do usuário, porque o que é usabilidade? Eficiência, eficácia, segurança, facilidade de memorizar, facilidade de lembrar, essas são as metas de usabilidade, tá? Mas aí a gente tem também as metas decorrentes da experiência do usuário, que é ser divertido, ser... faltou uma meta de usabilidade, que é a utilidade, tá? A utilidade também é meta de usabilidade. Ser satisfatório, ser motivador, ser esteticamente agradável. Então, tudo isso é meta decorrente da experiência do usuário. Então, a gente tem que definir também quais são esses requisitos. Aqui, né, então, a gente tem um modelo de prototipação. Primeiro, a gente vai fazer todos os requisitos, né, todos os requisitos do software. Aí, os requisitos funcionais são essas funcionalidades que o sistema vai precisar ter. Aí, com base nesses requisitos funcionais, a gente vai projetar a interface, né? Por mais que a gente está falando, olha como as coisas se misturaram agora. A gente está falando da IHC. Aí, de repente, começa a falar para vocês de requisitos, né? Que é coisa que vocês falaram lá em engenharia de software, né? Mas, né, o que tem a ver? Tem a ver que você vai projetar a interface do usuário. A interface, ela não é desconectada do sistema. Por mais que hoje em dia a gente separa as coisas, tem os desenvolvedores front-end, tem os desenvolvedores back-end, né? O front-end é aquele desenvolvedor que atua ali desenvolvendo a interface, as telas, né? Como que vai ser a interação com o usuário. E tem o desenvolvedor back-end que desenvolve a lógica do negócio ali por trás. Por mais que hoje em dia a gente tenha separado esses papéis, né? Ainda tem que ser feita uma coleta de requisitos, uma análise de requisitos, e, né, essas interfaces, elas vão ter que atender um modelo de negócio. Então, quando você faz ali o levantamento de requisitos, ele já serve para as duas coisas, ele vai servir tanto para o programador back-end quanto o front-end. Né? O back-end vai estar trabalhando só lá na lógica do negócio, não vai fazer tela, não vai desenvolver interação, mas ele vai trabalhar com um conjunto de dados, assim como o desenvolvedor front-end vai trabalhar com esse mesmo conjunto de dados. Aí a gente vai ter aqui as características do usuário também, que vão estar entrando aqui nesses requisitos, né, que vão estar refletindo aqui nesses requisitos e que vão estar entrando aqui no projeto da interface. E aqui a gente tem também as diretivas do projeto de interface, né, a gente vai definir algumas diretivas, aqui a gente pode estar adotando aqueles critérios lá para poder melhorar, a gente pode estar adotando metáforas, affordances e mais um monte de coisa. Aí a gente vai, né, trabalhar com diagramas, com ferramentas de prototipação e vai gerar um protótipo da interface. Então, não só da interface, gente, protótipo da interação também. É importante a gente sempre pensar além. Quando a gente fala interface, a gente está falando mais sobre a cara da coisa, né? A gente não está falando como a coisa funciona. A gente está falando só mais sobre a cara do sistema mesmo, né? Como que ele se parece para o mundo exterior, como que ele vai estar se comportando nem tanto, né? Mas como que ele perante ao mundo exterior. E quando a gente fala interação, aí a gente já está falando das ações e das respostas que são dadas pelo sistema, né? Cada ação que eu vou fazer, o sistema me responde de um jeito. Então é importante a gente avaliar além disso, porque quando fala interface, o pessoal pensa só em tela mesmo. Como que é essa tela? Certo, ela é assim. Mas e se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Aí o protótipo da interface, a gente vai ter a construção de um protótipo funcional, né, com as funcionalidades, pensando já nas funcionalidades também, e para isso nós vamos estar utilizando modelo de dados, entidade de relacionamento, script parametrizado,
o banco de dados relacional, né? Tudo isso vai ter que entrar aqui na construção do protótipo funcional. O protótipo funcional, ele já é algo bem próximo do sistema real, tá? Então, aqui no caso, a gente não vai fazer construção de protótipo funcional. O nosso protótipo aqui, ele é mais da interface, da interação, né, como eu disse para vocês, mas não teremos uma construção de um protótipo funcional, porque a gente não vai ficar analisando esse nível de funcionalidade. Bom, a coleta de dados, né, eu vou falar mais sobre coleta de dados, então eu vou pular aqui, não tem necessidade de falar sobre ela agora. Ah, não, já está aqui, né, eu coloquei aqui um resumo. A gente tem maneiras de fazer a coleta de dados, questionários, entrevistas, grupos de foco e workshops, observação natural, estudo da documentação. Questionário, você vai enviar um questionário para os usuários, a vantagem do questionário é que você pode atingir uma grande quantidade de usuários de uma vez só. Então, vamos dizer que vai ter, né, você está desenvolvendo um sistema que vai atender, por exemplo, como é que é o nome lá, gente? O governo fez um sistema para o Covid, Pratikov, acho que é esse o nome. Fez e depois usou, virou uma bagunça, tá uma confusão esse negócio, né? Mas eu quero fazer um sistema para acompanhar as pessoas doentes de Covid, né, para ajudar a não disseminação dessa doença. Aí, beleza. No caso, os futuros usuários são quem, né? Quem que é o meu público? Todas as pessoas que possuam um celular que estejam preocupadas, lógico, né, com o avanço da doença. Certo. Então, nesse caso, a minha gama de usuário é muito grande, né? Eu vou ter que conversar com esses usuários. O que eu vou fazer? Eu posso enviar questionários, né? Uma estratégia muito boa, porque nesse caso eu vou conseguir atingir uma quantidade muito grande de pessoas. Eu posso enviar para 1.000 pessoas esse questionário, né? Tentando entender o que esses usuários gostam, o que eles preferem. Então, eu vou fazer perguntas, elaborar um questionário como esse, né? Para extrair esses dados qualitativos, quantitativos, por exemplo. Você está disposto a abrir esse software para alimentar dados quantas vezes no dia? Né? Então, é um dado quantitativo, porque se o usuário, né, ele vai responder, uma vez só no dia, no máximo, tá bom, não estou afim de fazer mais do que isso não, para dar minha contribuição. Ou então, 2, 3 vezes, né, ele vai responder uma quantidade. Então, a vantagem é que o custo é baixo, extremamente baixo do questionário, tem várias ferramentas que vão auxiliar para a gente poder fazer esses questionários aqui, e você atinge um número muito grande de pessoas, porém aqui é difícil porque você não está vendo o outro lado, às vezes a pergunta não fica adequada, né? Às vezes você não consegue realmente extrair todas as informações que você precisa. Aí a gente tem a outra classe aqui de técnica, que é a entrevista. A entrevista, ela é muito mais efetiva, mas a quantidade de entrevista que você consegue fazer é muito menor do que a quantidade de questionários que você consegue ter com os usuários. A entrevista, ela pode ser uma entrevista estruturada ou então semi-estruturada. A entrevista estruturada é aquela em que eu chego com as perguntas, né, e aí eu vou fazendo essas perguntas para o usuário. Ele respondeu, eu anoto, eu gravo, sei lá, faço alguma coisa. E eu vou registrando isso, né, pergunta por pergunta. Já numa entrevista semi-estruturada, eu faço uma pergunta, né, aí o usuário vai e responde, e em cima da resposta dele, eu vou realizar novas perguntas, que eu vou estar elaborando ali na hora. Então, esse tipo de entrevista, ela é muito mais efetiva, né? Uma entrevista estruturada, ela é pouco melhor que um questionário, né? Mas uma entrevista semi-estruturada é bem melhor. Porque aí, às vezes, o usuário vem com informação nova, que às vezes você não conhece sobre aquela atividade que o usuário exerce, ou sobre aquela percepção do usuário, e aí você vai, né, conseguindo buscar mais dados sobre isso. Aí tem esses grupos de foco e workshop. Aqui a gente tem uma grande quantidade de usuários também, pode ser atendido ao mesmo tempo. A entrevista não dá para fazer com entrevista com um grupo muito grande, né? Geralmente é individual, então um grupo bem pequeno, de 2, 3, 4 pessoas no máximo, né, ao mesmo tempo sendo entrevistadas. E o workshop, não, você já pode ter mais pessoas, nesse grupo de foco também mais pessoas. Aí nesse grupo, nesses workshops, essas pessoas podem fazer oficinas dinâmicas, né, brainstorming, para poder coletar informação, para entender o que essas pessoas pensam a respeito desse produto. Tem também a observação natural. A observação natural é você deixa o usuário ali, né? Então, vou avaliar como que o usuário interage com uma plataforma de AD. Aí põe lá e o usuário vai interagir, né?
clica aqui, clica ali, procura ali, aí você vai observando a maneira como esse usuário trabalha. E por último, né, a gente tem aí uma técnica que é o estudo da documentação. Então, isso aqui é o quê? São técnicas de coleta de dados. Como que eu vou coletar dados? Então, eu posso mandar questionário, eu posso entrevistar, eu posso fazer um grupo de foco, então, um workshop, né? Workshop de sistemas interativos para controle de doenças, por exemplo. Vou fazer esse workshop. Aí, vou conversar com esses usuários, né? Vou falar com eles, vou pensar o que eles, né? Vou ver o que eles pensam, o que eles acham sobre isso. E esse último aí, o estudo da documentação, eu vou estudar telas que já existam, eu vou estudar planilha, seja planilha eletrônica, seja uma planilha em papel mesmo, que já exista sobre isso. Eu vou procurar todo tipo de documentação que existe com algo, né, que vai ajudar, que seja semelhante ao que eu estou querendo desenvolver. Bom, a vantagem aqui é que a gente não vai estar fazendo o usuário perder tempo, porque o estudo da documentação é ali, né? Não envolve o usuário diretamente. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, uma empresa tem um sistema e aí ela resolve desenvolver um novo sistema, né? Ah, a gente precisa de um novo sistema. E aí né, os analistas, as pessoas que vão fazer essa análise de requisitos chegam lá e vão fazer essa coleta de dados e aí vai fazer com base só na documentação que tem. Então, assim, se você está fazendo um novo sistema é porque não atende, né? Então tem que tomar cuidado para que o novo sistema não tenha os mesmos vícios do anterior. Essa análise de documentação tem que ser cuidadosa e possivelmente ela tem que ser complementada com essa contrastação aí com os futuros usuários, né, de perguntar, de fazer uma entrevista para eles, falar assim, olha, é isso aqui mesmo, né, será que é desse jeito? Aí essa parte aqui eu vou pular também, questões centrais aí na coleta de dados, né, é preciso estabelecer objetivos, identificar os participantes, relacionar com os participantes, né, vai ter que conversar com eles, fazer a triangulação, né, o que é isso fazer a triangulação? Você vai obter uma informação de uma fonte, mas aí depois você vai obter a mesma informação de outra fonte, né, você tem que contrastar as informações para garantir que está correto, porque se você se baseia só no que uma pessoa está falando, isso você está dependendo da percepção dela, né? Então tem que tomar cuidado também. E estudos piloto. Vou pular, porque as maneiras de registrar, né? Você pode gravar, né? Um gravador de voz, por exemplo, você pode anotar, tomar cuidado na hora de anotar. Tirar fotos também, né? Usar áudios, fotografias e vídeos. Aí aqui tudo que eu falei, ó. O público infantil aí é um pouquinho mais complexo, né? Porque você tem que preparar mais coisas. Então, por exemplo, essas carinhas aqui para ajudar esse usuário do público infantil a dizer o quanto ele gostou de uma coisa, né? O quanto tá bom. O grupo focal de 3 a 10 pessoas, né? A pessoa que está coordenando o grupo tem que ser a pessoa treinada, não é qualquer pessoa. E estou considerando que essa parte aqui, vocês já devem ter visto em alguma parte do curso, né, em alguma disciplina do curso, aí não tem muita necessidade de ficar falando sobre entrevistas, né? Eu imagino que nas disciplinas de administração vocês já devem ter falado muito sobre isso, não? Hein, gente? Já, né? Aqui a gente está mostrando a estrutura de um questionário, caso você opte por fazer um questionário. É bom trabalhar com versões diferentes, né? É bom trabalhar bem nas perguntas, não fazer um questionário muito longo, porque o questionário longo demais, ele estressa, ele cansa os participantes da pesquisa, né? Os participantes Aqui tem uma sugestão, né, de como que a gente pode facilitar para o usuário, para ele poder marcar, na verdade, aqui, né, vai ter a pergunta e aí ele vai ter as opções, concordo totalmente, concordo, neutro, discordo totalmente. E deixar claro para ele essa ordem, eu me lembro que quando a gente começou a EAD,
pessoal fez um questionário desses e ele ficou meio que invertido, dava a sensação que ele tinha invertido. Aí parece que muitos alunos, eles responderam uma coisa pensando que era outra, né? Então, o questionário, ele dava a entender que ia progressivamente, né? Concordo, neutro, discordo, aí depois concordo totalmente. Aí o aluno marcava de um lado, sempre queria, na verdade, marcar do outro. Então, assim, a primeira avaliação do módulo piloto lá, ela foi muito boa por causa disso, né? Foi um erro do questionário. Então, tem que observar aqui, né, como que tá as opções. Mas o que é usual hoje, né, nem esse de marcar, não. Muitas vezes o pessoal utiliza um número, né, aí eles especificam. O 1 é concordo, discordo totalmente, e o 10 concordo totalmente. Ou talvez esse questionário tenha sido elaborado desse jeito, né, só que eles inverteram. Sei que ficou invertido, e nossa, isso aí depois o pessoal comentou bastante. Então tem que tomar cuidado com isso, aqui as escalas, caixa de seleção e escala. Então aqui, olha, assim fica muito bom, porque fica bem claro para a pessoa que está respondendo, né? Concordo totalmente, aí a pessoa vai marcar aqui um número do lado do concordo totalmente, e o discordo totalmente. Esse aqui, eu não gosto desse jeito não, né? Ele é invertido, mas mais ou menos assim que eles fizeram. Aqui também, né, esse diferencial semântico é muito bom, em que a gente coloca uma palavra, aí do outro lado vai o antônimo da palavra. Então, aqui, atrativo, feio. Aí a pessoa vai marcar onde que ela está, ela acha que se situa ali, né, o que está sendo perguntado. Então, se a pessoa acha muito atrativo, vai marcar aqui. Mais ou menos aqui, até chegar lá no feio. Claro, confuso, a mesma coisa. A pessoa vai marcar onde que ela acha, né? A pessoa pode marcar no meio também, que significa que ela está neutra, então é importante deixar o número ímpar aqui, né? Para ela poder se tornar neutra também, caso ela ache que assim é melhor. Outra opção aqui, né, do concordo totalmente, concordo, ok. Aí o número de escalas também, né, tem que ser avaliado. Escalas de mais é desnecessário e escala de menos pode dificultar o usuário a dizer o que ele realmente pensa sobre alguma coisa. Vou pular, porque isso aqui não é necessário. Agora a gente chegou em design, prototipação e construção. Para a gente elaborar um produto, a gente precisa fazer primeiro a coleta dos requisitos. No caso, eu pedi para vocês, falei para vocês, olha, gente, vocês vão fazer um produto interativo. Pode ser um site, pode ser um aplicativo para celular. Vocês vão fazer só o protótipo. Então, assim, se a gente estivesse numa situação normal, né, eu ia falar para vocês, olha, façam primeiro a coleta de requisitos. Aí, como é que vai fazer a coleta de requisitos? Do jeito que a gente acabou de explicar. Você pode fazer entrevista, você pode fazer questionário, né? Tem várias opções aí para vocês, mas essas são as duas principais. Em seguida, você vai pensar na solução, você vai projetar a sua solução. Aí eu não pedi, né, não foquei nesse negócio de vocês fazerem os requisitos, porque eu não posso pedir que vocês vão lá, por exemplo, no lugar, quero fazer lá do salão de beleza, por exemplo. Não vou forçar vocês a irem no salão de beleza agora perguntar como que tem que ser, né, mas o correto seria ter feito, gente. Aí depois, a gente tem mais algumas etapazinhas, aí a gente faz esse protótipo. Então, a gente não sai fazendo o protótipo logo de cara, não. A gente tem que parar para pensar. Vocês pararam para pensar antes de fazer? Vocês já começaram a desenhar, assim, já foram fazendo na tela ou ainda nem começaram? Como é que tá? Eu passei o meu, fiz o traço no papel primeiro e depois eu construí o protótipo. Meu protótipo já está pronto. Oh, muito bom. Então, assim, já teve aquele momento de pensar fazendo o papel, né? Exatamente. Tem que fazer esse exercício mesmo, gente. É o que a gente chama de esboço, né? A gente sempre faz um esboço antes de realmente começar a fazer o protótipo. Certo. Então, imagina que você quer criar o organizador de viagens para si mesmo, né? Aquele gerenciador de viagens pessoal que a gente está falando lá desde o início da aula. Aí, assim, o que eu vou ter, né? O que eu quero? Eu quero planejar a rota de viagem. Vou passar por tal lugar, depois tal lugar, né?
verificar a necessidade de vistos, tem país que precisa de visto, tem país que não precisa de visto. Eu quero também reservar voo, reservar bilhete de trem, ou talvez de lugares onde eu vou visitar, investigar as instalações, as comodidades, né? Eu vou ficar no Airbnb, vou ficar em hotel. Então, que mais? Certo. Então, o sistema é um sistema desktop. Esse sistema, ele tem essas características, então a gente tem o quê? Uma descrição bem vaga do usuário sobre o que tem que ser feito. Eu quero gerenciar as minhas viagens, né? Planejar a rota, verificar a necessidade. Então, a gente não tem claramente o que tem que ser feito. Isso aumenta a nossa necessidade de pensar a respeito do que tem que ser feito. A primeira coisa que a gente vai fazer é pensar em quais são as metas decorrentes da experiência do usuário e as metas de usabilidade. Eu quero que ele seja seguro. A pessoa só está pensando em viagem, né? Não é uma coisa assim, não são as minhas ações, eu não estou fazendo um sistema para gerenciar as ações que eu tenho, né, que eu compro lá na Bolsa de Valores. Não é algo que vai ter algum impacto. Então, são só viagens. Então, segurança, ela não é algo que vai estar incomodando aqui. Não é uma meta que tem que ser uma meta fundamental aqui no meu sistema, certo? Diversão também não é uma coisa que eu vou querer. Se ele ficar divertido, é legalzinho, né? Mas o que eu preciso nesse caso? Eu preciso que o sistema me apoie nessa minha tarefa, que é o quê? Organizar viagens, né? Organizar as minhas viagens. Então, a gente vai primeiro, né, fazer essas metas de usabilidade decorrente da experiência do usuário. Aí depois a gente vai fazer o esboço das telas iniciais, que é exatamente isso que a Miriam falou, né? De fazer um desenho, um rascunhozinho no papel mesmo. Aí aqui fala assim, 10 minutos. Eu acho pouco, né? Eu não sei, eu não conseguiria desenhar muita coisa em 10 minutos, não. Então eu precisaria de mais tempo para pensar nisso e para fazer isso. Né? O que é aqui a sugestão? É para pensar nas funcionalidades e no look and feel. O que é esse look and feel? Deixa eu explicar isso para vocês. Isso aqui, ó, é o jeitão da coisa, né? Aqui a gente tem o mesmo programa com 4 look and feel diferentes. O look and feel é olhe e sinta, né? Seria como que você percebe a coisa de maneira geral. Aqui é o mesmo, né? Esse tá cinza mais escuro, envolve as cores, envolve o layout, envolve a distribuição da informação, tá? Esse é o look and feel. Cores, layout, distribuição da informação. Esse está mais escuro, esse aqui está mais claro, esse aqui não dá para ver, mas ele está mais claro um tiquinho que o outro. Aí tá, e aqui, ó, aqui ele está mais claro, está no design um pouquinho mais limpo, né, do que esse outro aqui. Os ícones parece que estão um pouquinho menores. E esse aqui, outro aqui está um pouquinho diferente. Então aqui, ó, a maneira como as informações aparecem, tá de um jeito, né, aqui eu tenho uma caixa aqui, né, essa caixa ela é drop-down, vai aparecer as opções aqui, aí vai aparecer os arquivos, também é possível digitar aqui. Já essa outra, ela me mostra as pastas aqui, e eu tenho aqui a caixa de texto onde eu vou poder inserir o nome e também para poder escolher e selecionar o tipo do arquivo. Essa outra aqui é idêntica, né? Essas duas aqui são idênticas. Não tem diferença. A diferença aqui é só em relação a fontes e cores. Né? Aqui eu tinha a separação entre o menu, essa barra de ferramentas, e aqui eu não tenho essa separação. Né? É como se os botões estivessem aqui diretamente na barra de menu. A fonte também está um pouco diferente. Essa fonte está mais grossa, mais escura. E aqui, né, foi feita uma mudança em que a gente teve a inserção de alguns elementos principais onde o usuário pode querer buscar a pasta, né, onde vai querer salvar o documento, vai estar aqui do lado. Então, as principais vão estar aqui, ele vai poder escolher aqui diretamente. Tá? Então, são 4 exemplos de look and feel para o mesmo detalhe. Certo? Então, fazer o esboço, aí você já vai estar pensando nesse look and feel aqui geral. Quais as cores que eu vou utilizar? Vou utilizar laranja com azul, né, por exemplo. Como que eu vou dispor as informações? O que vai ter ali, né, no meu sistema? Tendo produzido um esboço, gaste 5 minutos refletindo sobre como você abordou essa atividade. O que você fez primeiro? Você teve algum artefato particular ou alguma experiência para fundamentar o seu design?
por qual processo você passou. Então, assim, em relação às metas de usabilidade, para esse caso aqui, ó, o que a gente está supondo? A gente vai precisar de eficiência, eficácia e segurança. Tá, uma pessoa achou que isso aqui é mais importante, né? Eu, por exemplo, já descartei a segurança e eu já preferia focar em outras coisas. Aí aqui o interessante, o ponto de vista dessa pessoa que elaborou, falou o seguinte, ó, não estou tão preocupada se o sistema é fácil de aprender ou memorizar. Aí isso aqui eu achei um argumento válido, mas até certo ponto. Por causa do seguinte, um sistema que você usa com frequência, você não precisa se preocupar tanto com a questão da memorização, porque a pessoa vai estar usando o tempo inteiro, né? Então, se ela usa o tempo inteiro, acaba que ela vai pegando o jeito de usar, então não é uma questão recorrente. É a mesma coisa aí com a facilidade de aprender, a facilidade de memorizar. Porque a pessoa está usando e esse sistema realmente apoia muito ali nas tarefas que ela está realizando, então né, a pessoa que está utilizando o sistema, ela vai se sentir disposta a perder um pouco mais de tempo, porque ela realmente precisa daquele sistema, e aquele sistema realmente ajuda ela naquela tarefa. Né? Então, isso não me importa tanto. Mas assim, né, a gente aqui no Brasil, a gente não tem muita opção de viagem, não, né? Eu acho que seria válido, assim, para uma pessoa que mora, sei lá na Europa, né? Agora aqui, viagem fica tão caro, né, gente? Qualquer lugarzinho que você vai é um absurdo de caro. Então, provavelmente, eu ia usar esse sistema aí somente nas férias, né? Ou raramente durante o semestre. Então, quer dizer, o meu uso seria baixo. Aí falar que memorização e aprendizado não seriam importantes? Seria, tá? Porque eu acredito que né, a maioria dos usuários brasileiros, eles não conseguiriam utilizar com essa frequência aí, né? Igual assim, a facilidade que você tem de ir lá em Goiânia, por exemplo, é a facilidade que a pessoa que mora lá na Europa tem de sair do país e ir para outro país, né? Existem trens que atravessam ali, né? E você vai de trem para outro país. A gente não tem isso aqui, então a gente não consegue viajar tanto quanto eles. Enfim, mas né, ponto de vista. A autora, não sei o que ela é, se ela é americana, se ela é de outra nacionalidade. As telas iniciais produzidas estão aqui. Nisso aqui, ó, tá vendo, gente? É um esboço, né? Exatamente como a Miriam fez, eu imagino, né? Talvez, aqui foi até usada uma régua, né? Ficou meio torto, mas foi usada uma régua. Mas não tem necessidade também, né? Então, assim, a primeira ideia que eu vou fazer assim, olha, primeiro eu preciso que o sistema me pergunte para onde eu quero ir, quando eu quero ir e qual meio de transporte, né? Onde, quando e como eu vou. E também se eu preciso de acomodação. Então, esse sistema ficaria assim, né? No caso aqui, a autora, a Ellen. Beleza. Então, seria isso, o sistema seria isso. Né? Aí foi o jeito que ela concebeu, aí vai vir o detalhe agora, né? Essa aqui seria a maneira como o sistema apresentaria as informações. Então, o horário de trem, né? Aí vai aparecer aqui os horários de trem, de onde que ele sai, para onde que ele vai, horário de saída, horário de chegada, né? E as possíveis acomodações que vão estar disponíveis ali naquele dia, naquele horário. Certo. Mas para sair de um ponto e chegar nesse resultado aqui, a Ellen, no caso aqui, ela teve que pensar, ela teve que... Por que ela chegou a esse resultado? Né? Aí ela fala que, olha, provavelmente eu pensei mais em algo para trabalho, porque tá vendo aqui, ó, ela não colocou nem a quantidade de pessoas que vão estar indo, né? Porque isso é importante, porque a acomodação, ela é disponível de acordo com a quantidade de pessoas, transporte, a mesma coisa, tá? Então aqui ela não colocou, porque ela fala que ela pensou mais em viagens de trabalho, não viagens de passeio, né? Então, a partir do momento que ela fez esse esboço, aí ela vai pensar por que ela pensou desse jeito, por que foi assim, né? Então, tem essa explicaçãozinha dela aí. Bom, e tem mais coisa que ela poderia ter pensado, né? Ela poderia ter pensado aí na maneira como vai estar colocado aqui os calendário, né? Se vai ser um calendário que vai abrir, vai clicar. Aqui ela colocou essa caixa de texto aqui, caixa de seleção, drop-down, que a gente clica aqui, ela vai para baixo, né? Então, foi uma boa opção. Aí ela foi pensando, por que eu coloquei desse jeito? Né? Como que eu cheguei a isso?
Então, tem que ter uma explicação, tem que ter, porque aí, à medida que você vai pensando, porque você pensou desse jeito, aí você vai refinando o seu protótipo, você vai refinando o seu modelo, né, o seu modelo conceitual, que a gente tinha falado aí nas últimas aulas do modelo conceitual. Então, é importante fazer esse exercício, porque o processo de desenvolvimento, ele é iterativo, ele tem iterações. Então, você faz uma coisa, depois você vem e melhora isso, né, e depois você vem e melhora novamente, mostra para o usuário vai falar, olha, tem esse e esse outro problema, não está legal por causa disso, disso, disso. Então, a gente tem que corrigir isso. Aí, o usuário vai te orientar, né, você vai fazendo iterações aí de desenvolvimento, até chegar no produto que vai atender a esse usuário. Então, é isso. Coleta e refinamento de requisitos, aí tem o projeto rápido, que foi esse aí que a gente acabou de ver. Aí a construção de um protótipo, a avaliação do protótipo pelo usuário, aí o refinamento do protótipo, aí tem aqui também a engenharia do produto, né, que vai ser o fim aqui, né, ou seja, o desenvolvimento de fato do produto, né, que aqui a gente está no protótipo. Então, começou aqui com a coleta de requisitos, exatamente tudo que a gente vem falando aí desde o início da aula, né? Coleta de requisitos, o projeto rápido, esses bolsinhos que eu mostrei agora, constrói o protótipo, que foi o que a Miriam fez, né? A Miriam pegou, fez aqui o projeto rápido, aí veio e construiu o protótipo. Aí, para dizer se está ok, né, precisa de um usuário ir lá, utilizar e falar, olha, tá bom assim, tem que fazer isso, isso. Aí, no caso, depois eu vou marcar, né? Precisa apresentarem? Vamos ver, né? Não sei. Apresentar o protótipo de vocês, aí eu fico sendo usuário, aí vou falar, faz isso, faz aquilo, não, assim ficou bom, assim não. E assim vai. Então, assim, o protótipo, ele é extremamente importante, porque, assim, uma coisa é você explicar, você conversar com os usuários. Olha, eu posso colocar aqui uma checklist para você e posso colocar também um combo box e um frame, também posso colocar um painel deslizante, para você explicar as coisas para o usuário, né? Como que vai ser a aparência do software, ele não vai entender, porque ele não vai entender desses termos técnicos. Então, assim, né, ele vai ficar perdido, ele vai tentar falar alguma coisa para você, mas ele não vai conseguir usar as palavras certas, né? Ele não vai conseguir te dizer exatamente o que ele precisa, e você também não vai conseguir entender ele, né? À medida que você mostra para ele um protótipo, aí ele vai pegar esse protótipo e vai falar, olha, é isso. Não, mas aqui não tinha jeito de colocar isso mais para lá. Ou então, essa informação ela podia ser escondida. Coloca num botão aí, coloca escondido, porque essa informação não tem que aparecer no primeiro momento. Então, o usuário vai poder dar mais a opinião dele, ele vai poder te informar melhor o que ele realmente precisa. Né? Porque a gente tem uma questão que é assim, tem um gap, né? Uma lacuna, um espaço muito grande entre o que o usuário espera, né, e o produto final e a percepção dele sobre esse produto final. Então, é muito difícil a gente conseguir atender devidamente. É preciso gerenciar essas expectativas do usuário. Tá? Gerenciar a expectativa do usuário e também a propriedade. Porque se você não gerenciar a expectativa, então, de repente, o usuário está pensando que é uma coisa e quando ele vai ver lá no final é completamente outra. Eu não vou ficar falando. Aí, uma das maneiras de fazer um protótipo é o protótipo de baixa fidelidade. Um protótipo de baixa fidelidade é aquele que realmente foi improvisado, é um esboçozão mesmo. Você pegar a cartolina, papel e ir cortando e colando e fazendo o negócio, é um protótipo? É. Só que é o que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade, tá? Aí no trabalho de vocês, eu pedi um de média fidelidade, não de baixa fidelidade. Eu tenho isso aqui, por exemplo, né, é um protótipo de baixa fidelidade. Então, no primeiro momento, a gente desenvolve esse protótipo de baixa fidelidade, mas aí depois a gente vem com um protótipozinho, né, a gente faz ele, olha só aqui, né. Então, foi feita aqui a tela, ó, mostrou, depois que clica aqui, vai para onde, vai para cá. Então, esse aqui é um protótipozinho, né, de baixa fidelidade. Aqui usou algumas cores também para destacar, né, algumas coisas. Dá para ver também que tem uma sombrazinha cinza. E a gente tem também esse storyboard, que é exatamente este aqui.
E aqui a gente tem um protótipo de média fidelidade, tá? Que é o que eu espero que vocês façam. Então, nesse protótipo de média fidelidade, às vezes eu não vou colocar aqui o que vai ter, ó, tá vendo? Aqui a gente não coloca o que vai ter. Mas dá para ver como que vai ser o layout geral, né? O look and feel aqui, dá para perceber o look and feel desse produto interativo. E a gente pode ter também um protótipo de alta fidelidade. Então, este aqui é um protótipo de alta fidelidade. Quer dizer, quando você olha, você tem a sensação que é um sistema já pronto, né? Já está as cores, já está desenvolvido aqui, possivelmente com as tecnologias que vão ser desenvolvido o produto final, né? Só não vai ter o sistema pronto aqui, basicamente, né? Você não vai ter lá a parte do back-end, é um protótipo. Então, você vai ter tudo aqui, né, todas as funcionalidades, já na cor, no layout esperado, e esse protótipo vai ser avaliado pelos usuários para eles dizerem se é isso mesmo ou se não é. E a gente tem as vantagens e as desvantagens de cada um deles, né? O de baixa fidelidade é rápido, é fácil de fazer, o custo é muito baixo, né? Você não vai gastar tempo nele, você vai ter uma resposta mais rápida do usuário também, que ele vai poder olhar, né, com mais rapidez e já te dizer antes que você comece a desenvolver qualquer coisa. Mas tem as dificuldades, né? Ó, prova de conceito, né? Essa questão aí, prova de conceito, para você ver se entendeu direito o que o usuário queria. Aí a desvantagem é que não tem jeito de você verificar os erros, né? Então, cliquei aqui, o que aconteceu? Apareceu essa tela que, não, mas não deveria ter aparecido essa tela, né? Como que eu verifico esse tipo de erro? Num protótipo de baixa fidelidade, você fica prejudicado. Especificação pobre em detalhe para codificação, né? O desenvolvedor, ele não vai ter muitas pistas sobre o que ele tem que fazer. Uso conduzido pelo facilitador. A pessoa que fez vai conduzir uma interação. Dificilmente você vai conseguir fazer com que o usuário, né, interaja para ele poder testar se é isso mesmo. Utilidade limitada após o estabelecimento dos requisitos, né, quer dizer, vai descartar ele. Utilidade limitada para teste de usabilidade, não dá para fazer teste de usabilidade com esse tipo de protótipo. E limitação de fluxo e navegação também, que você não consegue ver para onde as informações estão fluindo. Já o protótipo de alta fidelidade, ele vai ter funcionalidade completa, ele vai ser interativo, o usuário vai poder interagir com ele sozinho, né? Ele define o esquema de navegação, você entende tudo que tem que ser feito, você tem aí exploração, teste, o look and feel vai ser exato, né? O look and feel que está ali no protótipo é exatamente o que pode ser utilizado lá no produto final, ou não, né? O usuário pode pedir ajustes. Então, quer dizer, é uma especificação viva, né? É uma ferramenta de venda e de marketing, né? Você chega para a empresa e fala assim, olha, eu vou fazer este sistema aqui para você. E já está lá ele quase todo pronto, né? Mas tem que deixar claro, pessoal, porque quando você mostra o protótipo de alta fidelidade para os usuários, eles pensam que é só colocar mais uma coisinha ali e já está pronto. Tá? E às vezes não é, às vezes falta bastante coisa para desenvolver ali, para corrigir, né? Antes de entregar esse produto realmente, né? Pensa que o protótipo não é. O protótipo ele tem as funcionalidades completas de interação, né? Não as funcionalidades já tudinho funcionando completamente, não. Uma desvantagem é que é muito mais caro fazer, porque gasta muito mais tempo. Se eu consigo fazer ali, nos 20 minutinhos, ele falava 10, né? Mas em 20 minutos, 30 minutos eu consigo fazer lá no papel, no esboço, tudinho, esse outro aqui, ele vai levar um bom tempo, né? Não é fácil fazer esse protótipo de alta fidelidade assim rapidamente, não. Então, assim, para a prova de conceito, ele é ineficiente, porque de repente você pensou na coisa de uma maneira que ela era aquele exercício que a gente está falando. Você chega num resultado, aí você tem que refletir por que você chegou naquele resultado. Ah, porque eu pensei essa atividade assim, assim, né? Eu acredito que lá no nosso caso, viagem de negócio é mais útil, ou então eu não pensei, eu simplesmente fui por aqui, aí quando eu vi já estava aqui nesse lugar, né? Que é algo que eu faço mais rotineiramente, então eu pensei em viagem de negócio. Então, e aí quando você mostra para o usuário, ele fala assim, nossa, mas não era nada disso que eu queria. Então, que é a prova de conceito. Então, quer dizer, o conceito foi entendido errado, né? Não deveria ter sido feito daquele jeito. E não serve para coleta de requisitos.
Se eu posso usar porque quando você chega com um negócio desse pronto, né, entende-se que você já tem os requisitos, você já sabe os requisitos. Aí a gente tem, né, algumas técnicas de prototipação, né, alguns storyboard, que é realmente fazer ali no papel, esboço, mockups, wizard, index card. Então, tem algumas técnicas aí que podem ser utilizadas. E tem também técnicas de prototipação interativa. E já deu o horário. Aqui. Index card é isso aqui, ó. Então, seria um cartãozinho de índice, em que você vai anotando quais são as opções, né? No caso aqui, a gente tem um menu. Então, esse cartão de índice traz para a gente um menu. Aqui a gente tem esse mockup. Assim, né, ele foi recortado para parecer o dispositivo mesmo, né? A minha filha faz, até que ela parou um pouco, mas ela fazia muito isso, ela tem 9 anos, de recortar algo assim semelhante a um celular e colocar ali uma interface ali, né, como se fosse um celular. Então, a ideia é mais ou menos essa, né, a brincadeira de criança. É como se você fizesse ali o dispositivo, né, e como que vai ficar o software, né, em algo de papel. Esse wizard aqui, né, vão ser aplicativos que vão auxiliar no desenvolvimento rápido para esse protótipo. Aqui tem alguns exemplos. Não sei se esses links ainda funcionam. Aqui é um artigo que está explicando o que é isso. O outro link também é isso. Prototipação em papel, aqui nesse caso, a gente tem, não um dispositivo interativo, né, mas a gente tem, no caso, o uso de transparência, né, Gente, vocês nem devem saber o que é isso. Retroprojetor, vocês já viram isso? Gente, retroprojetor a gente usava muito tempo, né, no tempo que não tinha o data show. Então, você faz as coisas lá na transparência, numa folhinha transparente, um plastiquinho mesmo, e aí a luz que vem ali por trás, né, aí você projeta na parede, que é o que está sendo utilizado aqui, né, então, essa seria a ideia aqui, né, projeta e os usuários vão poder falar, olha, clica aqui, depois vai aqui, né, faz ali em papel, mas projeta como se fosse uma transparência. Hoje em dia, isso... que eles escreviam com uma canetinha preta, né? Isso mesmo. Que é o que está sendo utilizado, né? Então, ele é feito no papel para transparência, esse exemplo aqui, né? Hoje em dia, aí tá vendo? A pessoa está clicando aqui, né? No que seria, imagina que seja o design de um jogo aqui. Tá clicando aqui acho que isso é um avião, né? Então, seria assim, como se ela estivesse interagindo, né? Mas aí ela está interagindo no negócio que está projetado na parede. Não é algo que a gente vai fazer nesses dias recentes. É claro que a gente vai usar um data show mesmo, né, se a gente quiser fazer isso, mas é uma opção também, né, faz ali, não seria no papel nesse caso, né, é porque na transparência é no papel que a gente faz, é um tipo de papel que ele é um plastiquinho, né, mas você pode desenhar com a caneta, exatamente isso, com a caneta. Tem caneta preta, vermelha, tem várias cores, aí você pode ir desenhando ali, depois projetar. Aí tem alguns mitos sobre a prototipação. Gente, eu vou falar só mais esse aqui, aí eu finalizo, tá? Eu só vou mostrar aqui depois mais uma figurinha e a gente finaliza. O protótipo deve ser bonito. A gente acabou de ver que ele não precisa ser bonito, né? Vamos falar que isso aqui tá bonito, isso aqui tá bonito, né? Isso aqui tá bonito? Não é, né? Não tá bonito. Apesar de que aqui são os esboços, né? Mas a gente pode considerar também isso aqui um protótipo de baixa fidelidade. Ele não precisa ser bonito necessariamente, né? Ele tem que ser entendível, né? Só sei desenhar direto no layout. Não, né? Não tem necessidade de fazer no layout, não. Não parece profissional. Meu chefe não irá entender. Prototipar depende da plataforma. Impossível simular interatividade com o papel.
Então, assim, não é necessário a gente ficar se prendendo nessas questões. Um protótipo ele pode ser algo extremamente simples, né, igual aquele que a gente mostrou lá, né, que tem só as janelinhas desenhadas. Não tem necessidade de ser algo muito sofisticado. A gente não tem que ficar fazendo sempre um protótipo de alta fidelidade. Tá? Então, ele não precisa ser feito no layout, ele não precisa parecer profissional, certo? Principalmente se você vai utilizar esse protótipo para fazer aquela análise dos requisitos lá com o usuário, né, para fazer aquela prova de conceito, para ver se o usuário realmente quer aquilo ali. Você não vai gastar tempo fazendo um protótipo profissional, né, não tem por que fazer isso. Principalmente quando existe dúvida, né, sobre, eu entendi direito o que o usuário queria. Então, você faz ali um desenho na hora e mostra para o usuário, é isso aqui? Tá? E você vai fazer isso, claro, em baixa fidelidade, algo simples, mais ou menos assim, né? Desse jeito aqui, vai desenhando, olha o pessoal colando papel aqui. Não está nada profissional e nada bonito isso aqui, né? Mas, para o problema que eles estavam tentando resolver, resolveu. Aqui está recortando até uns carrinhos aqui para colocar. Olha aqui o projeto das telas, mostrando como que vai clicar, certo? Então, isso aqui é usual. Eu vou finalizar aqui agora, né, que já passou o tantinho do horário. Aí a gente continua na próxima aula. É que eu ia falar que tem algumas diferencinhas entre mobile e desktop. Na verdade, hoje em dia a gente nem fala muito em desktop, né? A gente fala mais no desenvolvimento web, porque hoje em dia dificilmente a gente instala aplicativos no computador, né? São poucos. A maior parte funciona via web. Então, tá, quando a gente fala desktop, a gente pode considerar que está envolvendo isso daí também. Pessoal, perguntas? Até o momento, não. Ok. Aí hoje, não sei se vocês viram lá a carta de navegação, hoje não vai ter aula de segurança, vai ter só amanhã, porque a gente já conseguiu ver grande parte do conteúdo, aí não tem necessidade de fazer 2 encontros por semana não, tá? Daí daqui para o final, a gente vai fazer só um encontro mesmo, aí a gente faz ele na quarta-feira, né, logo depois da aula de Libras, né, 8h30, né? Então é isso, gente. Por hoje é só, tenham uma boa noite. Ok, boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.